Olá, pessoal. Nos encontramos aqui mais uma vez para mais uma partilha de nossas vivências acadêmicas aqui no Colégio Nossa Senhora de Fátima, Barbalha, Ceará. Nos encontramos hoje para uma conversa com o nosso aluno Diogo Cordeiro Gonzaga, diante de uma premiação acadêmica inédita na região e na cidade. Também com o professor Rosiel, com a professora Isabel e o professor Rodrigo, juntos que formamos e conduzimos o Centro de Ciência e Tecnologia do Colégio Nossa Senhora de Fátima. Nesse momento inicial que cada um possa se apresentar como professor, a área que atua dentro do centro, para que a gente vá se inteirando, né, se encontrando, como acontece esse processo dentro do centro, quem são os professores, né, a professora que também ajuda na condução. Boa tarde, meu nome é Rosiel Barreto, sou formado em Física pela Universidade Regional do Cariri e especialista em robótica educacional. Hoje estou no Centro Olímpico ministrando aprofundamentos de matemática e física para os alunos que querem, principalmente OBF, que é uma prova que é cabulosa, é cabulosa. Boa tarde, eu sou Isabel, a professora de robótica. E a minha formação é em automação industrial, sou especialista em robótica educacional também, igualmente a professor Rosiel. Tenho especialidade em engenharia elétrica e finalizando em docência. Acredito que a minha aplicação dentro da robótica é muito ampla, é algo também que chega até as Olimpíadas, né, que é uma preparação no geral, a metodologia STEAM, então que abrange todas as áreas, acredito que dá um auxílio muito grande, né, essa conexão dentro das Olimpíadas também. Sou o professor Rodrigo Nascimento, já atuo aqui no Colégio Nacional de Fátima. O centro esse ano está completando 10 anos de existência. Nesse processo de formação olímpica, de tecnologia. Sou licenciado em matemática, especialista em tecnologia educacional e mestrando em educação. Estamos nesse processo juntos e percebemos que os 3 professores estamos ali naquela situação da tecnologia. Apesar de termos as graduações diferentes, né, a tecnologia hoje domina, né, toda forma de conhecimento, de formação social, de estrutura, como a gente se organiza hoje academicamente e socialmente. Nos reunimos os 3 professores, o centro, né, de ciência e tecnologia, porque temos com a gente o aluno Diogo Cordeiro Gonzaga, como eu disse, que realizou, um percurso acadêmico que vai ser, assim, o fio condutor de nossa partilha hoje, de nossa conversa, que foi um aluno, como o Rosiel comentou, que foi para a OBF, decidiu fazer a OBF pela segunda vez, né, uma prova cabulosa, é verdade, mas nós 3 professores aqui no centro trabalhamos com coisas cabulosas, Sempre. certo? E ele decide fazer a Olimpíada de Física, mas a gente também quer ouvir, assim, quer escutar, quer trazer para quem acompanha o podcast, o aluno Diogo, né. Como foi, Diogo, esse contato com a Olimpíada Científica, como ele se iniciou? Eu, diferente do comum, não comecei por conta da busca por um extracurricular que é o padrão. Eu comecei pelo pedido de uma amiga, só por isso, mas acabei me vendo mais com as Olimpíadas e as provas olímpicas em geral e os conteúdos, mais do que eu me via com os conteúdos acadêmicos vistos pela manhã e pelas provas. E acabei me mantendo nisso e focando nisso. Mas você só fez a OBF nesse percurso até agora ou você participou de outras competições olímpicas? Eu participei de diversas Olimpíadas, todas que eu tive a oportunidade. Inclusive, a minha primeira participação foi na Olimpíada Canguru de Matemática, que foi realmente um choque, pois me mostrou uma realidade totalmente diferente, um nível que eu não estava nem um pouco acostumado. De fato, a premiação, que é assunto da nossa conversa, é a Olimpíada Brasileira de Física, a OBF, uma Olimpíada que já existe no país há mais de 20 anos, né, e que com certeza aqueles ou aquelas que chegaram a esse conhecimento, acompanham esse podcast, todo mundo foi marcado pela OBF. Nós temos as competições que marcam outras áreas, em astronomia, em matemática, em química. A OBF, podemos assim dizer que ela deixa sempre marcas no aluno, ou de se ele está bom, se ele não está no nível, ou se ele precisa aprender, certo? Ela mudou ao longo dos anos nesse histórico, né, ela
e tinha um nível bem maior, lá no início dos anos 2000, né. Ela tinha 3 fases, ela acontecia em outro formato, e ao passar pela modificação do presencial para o online, ela se tornou uma Olimpíada híbrida. Hoje ela acontece primeira e segunda fase online, e se o aluno conseguir, né, nesse percurso, ter êxito na nas provas de primeira e segunda fase, ele é admitido à terceira fase, se ele atinge a nota de corte, né, que tem toda uma estrutura também em comum. O professor Rosiel falava que é uma prova cabulosa. Qual, assim, a sua fala, a sua postura sobre a prova? De onde saiu esse cabuloso dessa prova? Nossa, assim, bom, para quem não sabe, a OBF ela é realizada pela Sociedade Brasileira de Física, certo? E o pessoal da física já é bem conhecido porque essa é uma organização que também faz provas para ingresso do mestrado e doutorado que várias universidades adotam como primeira fase, que é o Exame Unificado de Física. Então, por aí vocês já sabem que não é brincadeira, certo? Então, a OBF, ela contempla muito alunos de ensino fundamental e ensino médio. Só que a grande cereja do bolo é quando você passa para a terceira fase. Porque a terceira fase é como eu falo para meus alunos, é o divisor de águas que divide meninos de homens. Porque é aquela fase que realmente acabou a brincadeira. Realmente acabou a brincadeira. Se o aluno ele consegue passar da primeira fase ali titubeando, ok, consegue passar da segunda fase ainda com conhecimento mais ou menos, ok, mas a terceira fase é assim, é louvável o que Diogo fez. É louvável. E assim, professora Isabel, não tem como fugir, não é porque a Olimpíada é online. O que não tem como fugir da tecnologia é porque todo o conhecimento hoje converge para a tecnologia e se apoia na tecnologia como uma forma geral. E acredito e vejo também nas formações, no estudo que a gente faz como docente, porque o docente é estudante. Enquanto for docente, ele é estudante. O resto da vida. E a parte de tecnologia, de robótica educacional, de cultural maker, ela se encontra com conteúdo de física. Ela possibilita, que a gente possa visualizar, às vezes, algo que é tão abstrato, porque tem conceito físico que é de uma abstração, certo? Que a expressão que a gente usa entre os estudantes do ensino médio é essa: "Não estou fumando ainda", para poder compreender o que esse físico está dizendo, né? Assim, para dar a noção do alcance de abstração, mas que a cultura maker e a robótica trazem para o cotidiano, trazem e criam ferramentas que é possível, não é isso, professora Isabel? Com certeza, né, as aplicações não tem para onde fugir. É tanto que sexto ano a gente já começa pancada mesmo na parte de física, né, com as teorias, e é algo que está ali, apresentando as teorias ou não. Então, consequentemente, já estamos trabalhando na prática, com toda essa complexidade aí, né. Acredito que, não tem como é como um treino de academia, você não tem como dividir as musculaturas de 100%, né, tá tudo ali junto. Então, o estudo de física com a robótica é 100% integrado. Até na construção de robôs, até na parte lógica também, né, algo que está ali, interseccionado. Acredito que é algo que realmente a gente vê até aqui nas nossas formações, né, Exa querendo ou não, elas estão ali alinhadas. Então, nosso aluno Diogo, como o professor Rogério disse, fez algo, né, assim, grandioso, foi um feito. Ele foi medalhista de prata na Olimpíada Brasileira de Física, edição 2025. Foi a maior e melhor premiação, no caso, da região do Cariri. O único medalhista de prata, tivemos bronze, tivemos menção honrosa, mas Diogo, no nono ano ainda, foi prata. E devido a essa premiação, Diogo também foi convidado para o SOIF, né, as seleções das Olimpíadas Internacionais de Física. Ele vai poder fazer parte dessa seletiva, né,
Será que é mais loucura do que era até agora? Com certeza, essa eu não tenho dúvida, né. É um degrau a mais que se sobe de conhecimento, de exigência, de rigor científico, de aprendizagem também, mas que é realmente, como o professor Rosiel falou, um feito, né. Claro, a cada premiação, a cada elogio se atribui maior responsabilidade. Então receber um elogio, uma premiação é grandioso e atribui responsabilidade, a gente quer se provar mais. Então a terceira fase, ela tem um diferencial em relação à primeira e à segunda, né. Aconteceu ano passado, passamos ali no Instituto Federal, né, Diogo, porque a desse como ele era do nono ano, são 2 etapas. A prova experimental, que acontece pela manhã, das 8h30 às 11h30, né. Há uma parada de 1 hora e meia para o almoço e a gente retorna à tarde, né, das 13h às 17h para 8 questões em 4 horas, meia hora para cada questão. Diogo, ao saber dessa estrutura, o que é que você pensou? Talvez eu pudesse externar para a gente, quem está nos acompanhando, o que é que você pensou dessa terceira fase? Um dia inteiro, praticamente 8 horas de prova, certo? Um dia, né, uma maratona. O que é que você pensou? Como foi como é que você mentalizou? Como é que você tentou se preparar, além do acadêmico, como pessoa, psicologicamente? O que é que você tem a dizer da terceira fase? Creio eu que qualquer estudante que não tivesse tido um contato direto anterior com a terceira fase da UBF se assustaria, assim como eu, pois 8 horas de prova é uma experiência totalmente nova, principalmente uma prova experimental, que é algo muito raro de um colégio se ensinar. Então eu estava esperando que eu ia me sair de certa forma mal, por conta dessa prova experimental principalmente. Mas foi algo que deu para minimizar com a prova experimental, pois eu consegui ter um desempenho que superou um pouco. Eu tive bastante medo, mas é algo normal para uma prova como ela. É é perceptível, foi também no dia, que é um público muito seleto que chega à terceira fase, né. A gente não tinha da região do Cariri nem 20 alunos. A gente tinha uma diversificação de série, tinha do sexto, tinha do sétimo, do oitavo, nono, né, primeiro e segundo e terceiro ano médio. A gente tinha de todas as séries, mas grupos muito pequenos, né. Sexto ano, 3 alunos, então um público muito seleto que sai da primeira fase, vai para a segunda, mais seleto ainda que vai para a terceira. Como é que também você percebeu isso no dia? A quantidade, se era a quantidade que você esperava, você já imaginava que fosse poucas pessoas mesmo de toda a região do Cariri que fez no polo IFCE de Juazeiro? Eu me surpreendi muito, principalmente na prova experimental, quando eu entrei na sala e percebi que eram só eu e mais 2 alunos, se eu não me engano, não era? Então, me deu um susto, eu pensei: "Meu Deus, eu tô num canto que só deve ter maluco, eu não devo ser ninguém aqui. O que é que eu faço da minha vida?". Só que ao final da terceira fase eu percebi que eu era um estudante com o mesmo pensamento, dentre outros, então eu fiquei mais calmo para a prova experimental. Aquele calma que a gente já conhece, né, aquele calma assim, que eu aceitei a situação, me resignei, né, não tenho o que fazer, ou vai ou racha, né, Exatamente. mas que não largo o osso, né, vou dar o melhor. Então essa terceira fase, de fato, Diogo, ela prova, ela testa, não só academicamente, mas convenhamos, professores, fisicamente, né, psicologicamente, gestão de tempo, gestão do que fazer, né. A gente dá essa importância, porque ela é devida, ela é real, porque às vezes precisa se trabalhar isso com estudantes já adultos, né. Administração de tempo, que não é fácil, né. Gestão de material, gestão de questão, gestão de informações de questão, leitura, tudo isso é avaliado, né. O centro, quando começou em 2016, quando foi formado com as Olimpíadas, uma das metas é essa, né, aprofundar, porque a base de tudo que o aluno estuda está na sala de aula. Às vezes a gente menospreza, por exemplo, produtos notáveis, não, mas isso aí só que a gente vai aprofundando o assunto e isso é crucial, a manipulação algébrica. Às vezes se menospreza, por exemplo, algo que cai em outras competições, que já caiu a OBF em outras edições, porta lógica.
E às vezes quem abre assim, o que é que tem a ver com porta-lógica? Porque a tecnologia entra em várias soluções educacionais, em várias soluções sociais, né? E a física, como ciência que contribui para o mundo, ela vai também munir-se desses conhecimentos, né? E a prova dá essa amplitude, esse novo horizonte. É como acredito, Diogo, que você pode até reforçar, estudar para a prova se torna pouco. Estudar para uma prova, como a gente estuda comumente, se torna parte do processo, mas não é suficiente. Você concorda? Sim. A gente precisa ir além, estudar para aprender, para entender, né? E assim, é importante porque muitos dos estudantes só chegam a ter essa consciência num nível superior. E olhe lá, ainda tem alguém, certo? A gente não vai dizer que não tem, porque matematicamente nunca é zero, assim como nunca é 100. Mas sempre tem alguém que chega no ensino superior ainda com essa mentalidade: eu vou estudar só para passar na prova. E na graduação isso não rola, certo? E você já no nono ano, você vai tendo esse contato, né? Porque eu acredito, professor Rosiel, que ter contato com a questão desse porte já é ter contato com a comunidade científica e como ela pensa nesse porte, concorda? Concordo, concordo sim. Inclusive, você falou uma coisa que é muito verdade, porque assim, quando o aluno ele tem a possibilidade de ter uma prova experimental, é algo inovador para um aluno de ensino médio, é algo assustador, né, Diogo? Porque é uma coisa nova, mas é uma preparação para caso aquele aluno ele queira seguir alguma área de tecnologia. Porque todas as áreas da tecnologia e das exatas, eles têm esse contato com o laboratório. E 8 horas parece muito, mas quando você está na faculdade, você vê que 8 horas não é nada. Tem projetos na faculdade que você olha e você diz: eu vou passar uma semana aqui, talvez eu não consiga resolver. Com certeza. Então, esse tipo de prova é essencial, a meu ver, para um aluno que quer a área exatas, da tecnologia, e é como eu falei novamente, para um aluno de nono ano, minha gente, não é primeiro, não é segundo, não é terceiro, é nono ano. Conseguir ser medalhista de prata é parabéns. Eu acho que é uma preparação para tudo, na verdade, né? Porque quando você tem esse teste de resistência, conseguiu sair, meu filho. O resto, o resto você tira de letra, com certeza. Mas eu tenho uma pergunta aqui que a gente está questionando sobre os processos das avaliações. Mas você disse que o seu primeiro contato foi com a prova canguru, não é isso? Exato. E achou muito difícil. E estamos dizendo o nível de dificuldade dessa avaliação, dessa prova, né, desse experimento que você fez, ser muito grande, até a ponto aqui da gente sentar para conversar sobre. A pergunta é: você tem entendimento, assim, real do que é tudo isso, no sentido de que você está se vendo nesse lugar, de fato, que é tão importante quanto a gente está dizendo? Já caiu essa ficha ou tu ainda está em processo? Já me caiu essa ficha, pois no meio do processo do estudo da OBF, eu entendi o que é que dizia quando você entrava no regulamento de qualquer Olimpíada: incentivar o conhecimento de tal assunto. Porque normalmente quando você entra numa prova de ensino médio padrão, só decorar algum assunto, na maioria das vezes basta. Só que para uma Olimpíada isso não chega nem perto. No OBF você não passa nem da segunda fase, só ter noção das fórmulas. Então você tem que ter realmente o entendimento daquilo que você está vendo. Você tem que realmente aprender. Então eu sei que eu chegar no ponto que eu cheguei é algo muito importante, pois mostrou que eu realmente aprendi aquilo que eu estudei. A primeira meta, né, das competições, de forma geral,
é aprofundar, né. A sala de aula dá a base, é o pontapé inicial, a meta é aprofundar. A segunda meta é trabalhar exatamente o aluno integralmente, como socioemocional, gestão de tempo, gestão de conteúdo, eu sei a fórmula, mas como eu vou aplicar? De que forma? Né, ou seja, eu tenho que interpretar, eu tenho que reorganizar, eu tenho que manipular os dados e a fórmula onde eu vou usar. A gente pode resolver sem saber nem a fórmula, se a gente tem um entendimento do que a questão quer, faz essa manipulação algébrico-numérica. E as profissões caminham, professor Isabel, de certa forma, para que todas, a que não estiver ainda, vai ficar para trás, se integrar à tecnologia. A gente tem física médica agora, certo? A gente tem física médica. Porque não se pode mais se desconsiderar o processo das grandezas e conhecimento da ciência física dentro do processo de cuidado e tratamento e prevenção na saúde. É necessário. Por exemplo, na parte da educação física, hoje já se sabe que um exercício de mobilidade com pouco peso é muito mais exaustivo do que um exercício com peso. Por uma questão física. Uma questão física. Então hoje, quando bota pouco peso, que é só para realinhar uma coluna, um osso, uma musculatura ou um ligamento, é mais sofrido do que com peso. Eu sei qual é a sua referência, viu? Certo. Sabe, isso é um processo físico, certo? Então a física médica surge, né, as ciências vão se adaptando a esses conhecimentos da tecnologia, a tecnologia vira aliada, a ciência também vira aliada da tecnologia, é uma via de mão dupla, né. E a importância do terceiro ponto das Olimpíadas é descobrir talentos ou despertá-los, porque nem todo mundo que é bom em determinada disciplina, ele já é visível como bom, ele já tem muitas notas boas, às vezes nem sabe que é tão bom. Ele precisa ter um estalo como esse, que Diogo inicialmente não acreditou, concorda? Sim. Como é que eu fui prata? Ou então como é que eu fui para a terceira fase, né, Diogo, lembra? Fui para a terceira fase? Como assim eu fui para a terceira fase? Foi. Você está lá no site, você fez online. Uma outra preocupação também que as pessoas têm, e os pais tinham muito durante a pandemia, quando ficou tudo online. Mas online ele pode pesquisar. Dá tempo, Diogo? Não. Não dá. Porque você vai ter que abrir o assunto, você vai ter que ler o assunto, você vai ter que entender. Quando você vem resolver a questão, acabou o tempo da prova. Ou seja, não dá para você, mesmo a prova sendo online, fazer como se é historicamente, eu vou pescar. Não. Você pode até pescar, mas daqui que você trata este peixe e consuma, o tempo da prova acabou. Ou seja, aquela base construída é importante. A prática, a desenvoltura de lidar com a informação e com o comando da questão, que eu acredito, Diogo, outra coisa que a Olimpíada, essa como outra, ensina muito. A gente sabe que toda questão tem enunciado e comando. Só que na Olimpíada a gente aprende que comando não é só pergunta. O comando pode ser uma pergunta, mas pode ser uma afirmação, um imperativo completo, um faça, execute. O que é que a Olimpíada faz? Ela foge desse imperativo. Porque aí ela dá ordem, fica fácil. Resolva, calcula, ela disse o que tem que fazer. Agora, indo para a segunda fase da OBF, a primeira é assim. Todo objetivo, mas você vai para a segunda fase. O que é que eu vou fazer com as informações? O que é que essa questão quer? Ela sempre dá a figura, Diogo? Não. Não. Quando não dá a figura, o que é que a gente faz? Dá um jeito de desenhar. É a melhor forma de visualizar. Desenhar, né? Mas muita gente às vezes diz em sala: "Professor, não vou fazer o triângulo não, que meu triângulo é feio. Eu não sei fazer um paralelepípedo. Eu não sei usar a régua", mas nessa hora a gente é estimulado e posso dizer forçado. Se eu cheguei na segunda, eu cheguei na terceira, agora ou vai ou racha. Eu acho que um outro ponto a destacar, é preciso também a consciência que você adquiriu, de que questão discursiva é uma questão de produção textual. Não é só em redação que eu vejo produção textual. Não é só numa prova de ortografia e de gramática. Uma questão discursiva de qualquer disciplina é uma produção textual. Que eu tenho que responder à prova de física, você sabe disso, dentro da norma culta da língua portuguesa. Eu não posso mandar Newton com N minúsculo. Primeiro porque é um nome próprio, e segundo porque a unidade é com N maiúsculo. Porque há um desconto
Da mesma forma que se de repente, por um acaso, Diogo não cometeu esse erro quando aconteceu que eu vi, foi lá na Grécia, não foi no Brasil, né? Alguém escrever sol com cedilha, é um erro grotesco. Aí é Então, demais. anula a questão, anula a questão. E às vezes a gente pode se perguntar, mas uma prova de física, por que é que eu tenho que escrever correto? Porque ciência é comunicação, é troca de dentro os pares, tem que se compreender verbalmente e tem que se compreender na linguagem escrita, né. Cada um de nós aqui ao terminar ou perto de terminar o curso, na especialização, seja cursos de graduação e especialização, a gente tem que apresentar uma pesquisa de alguma forma. E não é só oral, e não pode ser vozes da minha cabeça. Quem foi o autor que eu li e por isso que eu li, eu escrevi. E já no ensino superior, é dessa forma, porque eu pagava uma disciplina de eletrônica e o professor ele tirava ponto das crianças que as crianças, assim, os adultos, né, que escreviam bem corretamente. Então: "Oxe, por que tirou?" Eu digo: "Sim, vamos escrever corretamente, colocar as unidades de medida", então já é um preparo de forma geral mesmo, né. Já está num nível, assim, que muita gente que já está lá ainda não chegou. Mas sim. E qual a importância das unidades em física, hein, professor Rosiel? Nossa senhora. Eu acho que meus alunos, eles já riem porque quando diz assim, que eu eles colocam alguma conta e eu digo: "Sim". Aí tem aquela velha frase que eu acho que todo professor de física sempre falou: "Sim, meu querido, mas isso daqui são 10 maçãs, 10 bananas, 10 peras, o que são isso aqui?". Se você não coloca a unidade de medida, você não está dizendo o que eu quero. Por exemplo, velocidade. Sim. Pelo sistema internacional, metros por segundo. Se você não coloca, você errou a questão. Simples assim, certo? "Ah, professor, mas é muito rigoroso". Não, cara, aquilo dali já é para manter um padrão, certo? Então, principalmente nessas provas abertas, como o professor Rodrigo disse, eles prezam tanto pela ortografia muito alinhada, quanto também pela unidade de medida também. É tanto que existem questões que são somente com unidades de medida. Muitas questões, agora falando do vestibular, antigamente, é porque hoje o Enem cobra mais tanto rigor, mas antigamente você conseguiria resolver a questão analisando as unidades de medida das alternativas. Então, só para ter esse poder que elas têm, certo? A gente chama de análise dimensional. É assim que chamava na minha época. Capítulo de análise dimensional. Eu tô com você, eu tô voando aqui, porque eu sou mais pra cá, um tempinho mais pra cá, viu. Mas todo mundo faz parte do mesmo círculo de doidos. De exatas, de tecnologia, de natureza, certo? Porque hoje também, Diogo, um resultado como esse desperta. Aí vai além do processo olímpico, que tem a ideia de despertar o talento. Um talento aqui desperta outros. Nada mais forte do que um par meu, um colega de sala, que consegue uma coisa é o professor Rosiel ser meu professor, ser aluno dele, ele pode ser eu posso almejá-lo, mas daqui a um tempo, que é uma diferença geracional. Então eu quero ser bom como ele em física, mas é daqui a um tempo. Meu colega não. Essa é a importância de eu ter um colega que foi premiado. Ele estuda comigo, nós temos os mesmos professores, nós temos o mesmo material de estudo, então eu também tenho essa chance. O despertar do talento é pela prova, mas é também pela premiação do colega. Então quando você atinge essa premiação de maior porte na região, único medalhista de prata, ninguém teve uma premiação melhor, você mostra também que a região do Cariri tem esses valores, que precisam ser descobertos, não só garimpados. Garimpar, eh, chega a ser pejorativo, porque não vê o processo como um todo, né. Você para se destacar, você escreveu bem nas questões, você estruturou seu pensamento, você fez os cálculos matemáticos, você também tem um espaço, você não poderia usar o espaço que quisesse. Porque a terceira fase, como é o processo do envio da terceira fase, das respostas e soluções? É comigo? Sim, com você que fez a prova.
É algo bem diferente do normal para um aluno, porque normalmente a gente não é acostumado a ter que explicar como a gente chegou a algo, pelo costume de uma prova objetiva, no caso. Então a gente tem que ter sempre a atenção em explicar tudo o que a gente precisa, porque qualquer coisinha pode mudar o contexto inteiro da questão. Mas para enviar para a OBF, como era? Era foto, tinha um aplicativo, tinha um espaço determinado ou você podia fazer em quantas folhas quisesse e tirar quantas fotos quisesse? Eram entregue folhas pra gente que eram determinadas só para aquilo, só pra gente enviar as questões e a nossa resolução. Então a gente escolhia qual questão a gente iria colocar no espaço determinado e fazia, quantos quisesse. Que é outra aprendizagem. Às vezes a gente é prolixo, a gente gosta de escrever folhas e folhas, mas agora tem um espaço limitado, tem que caber ali, eu tenho que explicar bem ali, ou seja, eu tenho que reestruturar meu pensamento com a minha mão, tem que caber aqui, eu tenho que deixar claro o que eu quero nesse espaço, e tem que caber, concorda? Sim, Isso na presencial, na online era foto no celular, isso era, tem que mandar, né? Isso também tem um espaço pré-determinado, né? E no site, se não me engano, na online você não poderia botar a unidade de medida na digitação, não. né? Digita só o valor numérico e na conta, na explicação é que você colocava as unidades. E isso a muita gente rende esquecer as unidades na explicação, porque não botou no sistema, né? Não botava. 100 unidade de medida vale quanto, professor Rosiel? É um número, né? Deu quanto a força aplicada? 10, 10 o 10 o quê? 10 pedras? 10 empurrões? Equivale a quê? Não tem, né? Sem a grandeza física, não é possível determinar o que se está calculando, né? O que eu quero ter como solução. Então, todo esse processo acontece em 3 fases também, né? É uma das Olimpíadas que tem 3 fases. Nós temos uma parte que tem a fase única, uma parte que são 2 fases e essa que são 3 fases, né? A OBF geralmente ela tem esse valor acadêmico, porque tem esse rigor. Mesmo ela se transformando em híbrida com a fase online, ela manteve o rigor. Ela manteve esse respeito, ela manteve esse grupo seleto, porque, como eu costumo dizer, ninguém passa pela OBF e sai o mesmo, né? Não é um mergulho nas águas do Rio Jordão, mas é uma nova vida que nasce após a OBF. Sendo premiado ou não, você nunca mais é o mesmo, é um divisor de águas após a OBF. E quem trabalha com tecnologia, professora Isabel, que ela disse que estava com o pé mais para lá, mais para cá, né? Mas convenhamos, Isabel, que montar um robô com Arduino é um teste de santidade. Com certeza, né? Entra naqueles mistérios da tecnologia. Às vezes você não sabe onde é que tá dando problema, tá tudo lá certinho, e sem contar que tem a parte de programação, né? Que o menino acha chato colocar a unidade de medida. Imagina aí, se um ponto e vírgula faltar, deu erro e acabou. Não, a gente monta, os meninos montam lá o físico, tudo ok. Aí vai pra parte de programação. Acho que eu fiz tudo certo, não sei o que, tá dando errado aqui. Vamos ver. Um ponto e vírgula que falta, tchau. Aí fica, bate cabeça, bate, 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 dá certo o código. Aí joga pro físico. Tem alguma coisa conectada aqui errado. E aí, agora? Isso aí quando a gente trabalha com Arduino, né? Fora os outros microcontroladores que tem. Aí é um teste de realmente de resistência, de paciência, porque a construção é um caminho que, né, tem uma certa demora. É igual o Rosiel disse, não é um projeto que você vai para um laboratório e passa um dia e eu dei certo fazer, né? É. Aí entra essa visão laboratorial, de que realmente, na origem de sua palavra, laboratório é lugar de trabalho. E trabalho é suor. E trabalho é repetição, é teste. Um Thomas Edison da vida que testou mais de 1000 lâmpadas. Até dar certo, tentou todo tipo de filamento. E isso vai preparando. A prática, né, a atividade, a prova experimental, trabalha também não nas condições ideais, porque ela não acontece no laboratório, não é isso, Tiago? Onde foi que ela aconteceu? Foi numa sala de aula padrão. A gente recebeu o material e fez o que pôde com o Numa que mesinha ou no braço da cadeira? foi no braço de uma cadeira. Qual Eu era o tive que experimento? juntar. Qual é o experimento? Envolvia eletrodinâmica.
a gente tinha uma plaquinha que eu não lembro o nome e ia conectando os fios, usando capacitores, resistores, para tentar provar por que lâmpadas acendiam ou não acendiam em determinadas situações. Tinha um multímetro para vocês verificarem essa questão de volts, de amperes? Não. Não. E vocês iam testando as situações dessa placa? Tempo de queimar os componentes e não dá certo mais nada. Porque aí não tem um Tinkercad para você fazer um teste, né? Tem que realmente usar. É interessante, professora Isabel, porque houve um ano que foi movimento harmônico, com argolas. Foi em dupla a tua ou foi individual? Foi individual. Individual. Teve um ano que foi em dupla. Eles colocaram, por fruto do acaso, né, alguém no nível altíssimo de derrubar as coisas com alguém calmice. Ah, meu Jesus Cristo. E tem um tempo predeterminado. Então, quando alguém estava conseguindo colocar todas as argolas, vinha o outro derrubar. Agora eu vou dizer igual a você, ainda bem que a gente pode pensar, né? Isso. Não é obrigado a falar, né? Ele é um filtro. Então, em tempo de queimar os componentes, ou seja, é outro cuidado que surge. Se queimar, eu não consigo fazer mais. E aí eu não consigo responder a questão. Não, não responde. Porque uma ligação errada, uma alimentação errada, né? Aí ela não vai acender mais de jeito nenhum. Por que que tá errada? É porque é meu componente. Ou você acerta a questão, você erra de vez. Tudo, ou então eu não consigo responder. A prova experimental corresponde a 40% da nota final, né? E é realizada pela manhã de um sábado, né? De 8, 8h30 até as 11h30, 12 horas, por aí, né? Vai depender o material distribuído, eles são orientados, né? Eu acho sempre muito positivo uma Olimpíada que tem uma fase fora da escola. Por que eu acho isso? Porque fora da escola, eu digo muitas vezes nas aulas, a gente encontra 3 tipos de pessoa numa fase externa. A que sabe tanto quanto eu, a que sabe menos do que eu, tem gente pior do que eu, graças a Deus. Mas também nós encontramos aquele tipo de pessoa que sabe tanto que quando ela fala dá dor de cabeça, né? Ai, meu Deus. Qual é o bom? Isso é uma régua comparativa que nos localiza bem. Uma coisa é a nossa mãe nos comparar, é terrível, ou nosso pai. Todos nós temos aquela tia que chega em nossa casa, que a gente não gosta muito, que fica comparando a gente com o filho dela. A gente não vê ela dela Ai, embora eu não tenho, graças a Deus. ainda. Eu não obrigado a ser de sangue. Calma, não é obrigado a ser de sangue essa tia. Eu boto a é pra correr na hora. A vontade é essa, né? É uma régua que a gente não gosta, esse tipo de régua familiar. Tem a régua dos amigos que também nos faz sofrer muito, mas essa régua da Olimpíada ela é isenta. Porque quando a gente chega lá, a gente percebe na Olimpíada Externa, Diogo pode me confirmar ou me corrigir, a gente percebe que lá a gente não está concorrendo nem com um colega de sala, nem com nossa sala contra sala, e nem nossa escola contra escola. É a gente que está concorrendo consigo mesmo. Eu fui bom na segunda, e é eu que quero ser melhor na terceira. Tanto que numa Olimpíada, Isabel pode ser ouro e Diogo pode ser ouro. Não é obrigado para um ser ouro e o outro se dar mal. Ou seja, agora eu estabeleço a meta. Aonde eu quero chegar, o quanto eu quero ser melhor. E eu acho, Diogo, que isso amadurece bastante. Porque inicialmente a preocupação é, eu quero ser o melhor da sala. Eu quero ser o melhor da escola. Mas numa Olimpíada, principalmente como a OBF, não. Eu quero ser melhor do que o que eu era. Você chegou a ter esse pensamento? Eu quero superar essa conta que eu errei na primeira vez que eu fiz a OBF. Isso aqui eu errei, mas eu não erro mais. Eu vou estudar isso aqui. Aconteceu isso com você? Aconteceu sim, porque eu tinha a noção de que a maioria das coisas que eu podia errar ou acertar só ia depender de mim mesmo. Então a competição principalmente era comigo, era com o que eu pensava. Ah, eu acho que eu não vou conseguir fazer aquilo. Se eu ficar com isso na cabeça, eu realmente não vou conseguir. Então a gente tem que acreditar em si mesmo e sempre tentar se superar. Esse é o principal objetivo. E Diogo também pode confirmar que lá, apesar de ter muita gente de escolas diferentes, todo mundo sai comentando, partilhando. Ele percebeu que o povo demora a ir embora, certo? Eu não sei se você viu isso. A mãe chegando, não vou já, deixa eu comentar isso aqui. Você viu aquele colega na primeira vez, nunca conheceu. Não, deixa eu comentar que ele fez isso aqui, eu acho que eu errei aqui. Não, cara, você errou aqui. O principal erro é a unidade, né? Assim, Deus. O principal erro, professor, é a unidade.
Como aconteceu na que Diogo estava, alguém do nada, de milímetro, confundiu com hectômetro. Nem tinha hectômetro na prova. Meu Jesus. Aí esse aí Faz um século que eu não vejo hectômetro na prova. A gente até riu, não sei se Diogo lembra, de onde foi que tu tirou esse hectômetro? O homem disse, vozes da minha cabeça. Alguém disse, eu ouvi dessas vozes, escrevi, não era pra eu ter escrito. Mas ninguém pode jogar onde é que ele estava, né? Exatamente. Então, nesse caso, essa maturidade de entender que eu tenho que me superar. E me superar não demanda, nem exige que eu passe por cima do outro. Né? Na hora da sair dessa troca, o que foi que tu fez? Eu fiz desse jeito. Isso aqui tu já estudou, isso aqui eu nunca estudei não. Onde é que tu viu isso? Eu estudei sozinho. Onde foi que tu pesquisou? Ali há uma troca, certo? A Olimpíada externa, quando ela acontece fora da escola, há essa troca, essa horizontalidade de um mundo mais largo, concorda, Diogo? Que às vezes a gente pensa que o nosso mundo é a sala de aula, né? Começa lá, mas é muito mais amplo, né? Assim, não é verdade? Se materiais você já pegou, ou já entrou em contato para estudar para essa ou outra Olimpíada, por exemplo, que é externa à escola. Normalmente eu uso materiais que são recomendados para o geral daquela matéria. A UBF, por exemplo, foi o padrãozão, tópicos de física e as provas passadas. Existe algum autor específico que você já entrou em contato de física ou de outra disciplina para se preparar melhor para as Olimpíadas? Não, porque eu tava com uma coisa na cabeça. Eu só saio do tópico de física quando eu souber fazer tudo que tem aqui. Eu não vou sair se minha base estiver ruim, eu não aceito. E resolveu quantos volumes? Ou resolveu o volume 1 só? Eu resolvi praticamente o volume 1 por parte, só que eu tô resolvendo de novo, só pra ter a noção mesmo e algumas coisas que eu não fiz da última vez, por medo principalmente. E qual era o motivo do medo? Porque eu olhava e dizia, meu Deus, eu não consigo fazer isso daqui nem a pau, eu desisto. Depois eu faço isso e nunca mais voltava. Aí decidiu voltar. Decidi voltar. E isso eu acredito que a professora Isabel, o professor Rosiel concordam. Isso é uma maturidade acadêmica. Sim, 100%. sim. Porque voltar no ponto de insegurança é terrível. Mas aí ou vai ou racha. E se eu não voltar, é daqui para trás, né? Daqui para frente é só para trás. Ou eu volto para poder avançar aquele passo para trás que vai fazer com que eu dê mais passos, né? À frente. Tópicos de física, como você disse, é o basicão mesmo. Quem passa por ele, né? Não faz a parede, é só a sapata. É só o alicerce, né? A parede são mais 500, né? O telhado são outros 500, né? E assim a gente vai avançando. E acho, Diogo, que chegou um ponto que você estava se divertindo ao fazer, ou não. Ou era só obrigatório, ou você perguntava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? A experimental eu me diverti bastante realmente, porque eu não conhecia. Eu comecei a fazer e tem hora que eu começava a rir quando eu conseguia. Meu Deus, que legal, eu consegui. É porque nem todo riso é de alegria, às vezes é de desespero, né? Vou queimar tudo aqui, vou explodir o IF, né? Então, né? Mas ao resolver as questões, você se deparava assim com o tópico de física, você ficava muito tempo? Com as questões do tópico, Sim, você às vezes levava uma tarde, ou você tirava só 15 minutinhos. eu normalmente só saio de uma questão quando eu vejo que eu não vou conseguir fazer aquilo de jeito nenhum. É nessa hora que eu mando pro professor aqui, Rosiel. Ótimo. Ou seja, persistência e abertura ajuda, né? Uhum. Que chega um momento que ou você grita, ou você corra, ou você vai recorrer a quem pode, né? Me indicar um caminho, me orientar. Porque eu acredito também, Diogo, que nesse patamar de premiação que você tem, você não quer só a resolução, você quer entender a resolução. Até porque muitos livros da área de exatas, lá atrás tinha a resposta, não tem um cálculo às vezes. Mas tem o gabarito de qual a letra, qual o resultado numérico. Mas como é que ele chegou nesses 5? Né? Essa é a grande pergunta, concorda? Sim. E já aconteceu de ter uma resposta passo a passo e você dizer assim, não entendi o que esse homem está dizendo. O que que esse homem está falando? Já aconteceu isso? Na hora de não, Rodrigo. Lhe faz raiva a pessoa, porque eu olho e vejo a solução. Como assim eu tô com a solução na minha frente e não tô conseguindo entender, meu Deus? Eu vou entender isso nem que eu tenha que me matar por causa disso. Observe, né? Estudar a resolução é outra característica da Olimpíada. A maioria dos livros olímpicos a gente não tem assunto. Livros assim destinados a Olimpíadas. Não existe conteúdo teórico. São questões resolvidas passo a passo, né? O desafio é entender o que aquela pessoa pensou. De onde é que ele tirou essa reta?
Que teorema é esse que eu nunca ouvi falar? Aí você vai pesquisar, às vezes está no livro que você estudou, mesmo textado, só que eu fiz prova disso. Passou, né, você vai aprofundar. Ou então ele traz uma fórmula de resolução que não existe em nenhum livro didático. E que você às vezes diz assim: "Não sei se Diogo já passou por isso, por que não me ensinaram isso antes?". Tanto que eu sofria para resolver a questão, tem esse aqui que É mais rápido, né? são 2 linhas, por que não me ensinaram? Custava ter me ensinado, eu lembrei agora, Diogo, de um ex-aluno nosso aqui que penou, porque assim, a OBF marca muita gente. E ele deixou de resolver uma questão porque ele nunca tinha estudado o que eram ângulos replementares. A questão apresentava esse nome, ele disse: "Nunca estudei isso, deve ser uma coisa do ensino superior, vou nem tentar a questão". Ele não foi para a terceira fase por causa dessa questão. Quando ele viu como resolvia, ele disse: "Não acredito". "Rodrigo, a gente estuda isso aqui em quem? Geometria". Custava a professora ter dito, me dá 2 minutos, replementares, segundos. "Mas você olhou se tinha no livro?". Ele foi olhar e disse: "Tinha no livro, eu nunca olhei". Ele disse: "Porque na minha cabeça eu achava, não, se não cai nas minhas provas, eu nunca vou precisar". Eu estudava, ele dizia, eu estudava só o roteiro. É da página 10 a 17, eu só estudo da 10 a 17. Ele disse: "Quando eu fui olhar na Olimpíada", hoje ele já faz universidade, já faz graduação, ele disse: "Caiu muita coisa das páginas que não estava no roteiro". O que foi que eu tive que fazer? Voltar para estudar. Não estudar só para uma prova, mas estudar para aprender. E Diogo, houve algum momento, assim, de indignação com algum erro que você cometeu, algum erro básico que você tenha cometido na segunda ou terceira fase? Sempre tem. Porque, na verdade, a maioria das coisas que me deu raiva não foi um erro que eu fiz na questão, foi não tentar resolver a questão pelo medo que eu já tinha falado antes. Aí eu chegava em casa, começava a ver a questão e começava a ficar com ódio. Meu Deus, eu sabia resolver isso, eu não resolvi porque eu não tentei, que Não droga, hein? confiei no que eu pensei, né, É, não confiei no que eu imaginava que fosse, na minha intuição, né. E esse medo, você atribui ao quê? eu acho que é realmente a falta de confiança mesmo. Mas por que essa falta de confiança trava tanto a gente como estudante? Porque não é só seu não, é nosso, é nosso. Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou, marcou a resposta correta, mas depois, às vezes, um comentário de alguém, alguma situação: "Não, mas fulano disse à professora que é isso, então eu errei". Fui lá, refiz, desmarquei a certa, marquei errada, e é uma mágica, a gente não percebe enquanto está em sala. A gente passou pelo batente da porta, assim: "Eita, será que eu estava certo?". Aí fica esperando os colegas saírem. Aí todo mundo marcou o que você tinha marcado, estava certo e você errou. Aí você volta: "Professora, foi só um erro imediato". Eu não devolvo a prova. Eu, como professor, não devolvo. Nem deixo remarcar e você não sabe se quer rasgar a prova, se quer empurrar o professor da escada, porque ele sabe que eu sei, mas ele não deixou remarcar. E a gente vai trabalhando a nossa atenção, concorda? São as decepções que nos marcam, às vezes, se a gente quiser, positivamente. Errei, saiu no erro, mas nunca na minha vida. Pode cair na prova que for. Aconteceu já com vocês, professores? 100%, né, sempre acontece, bate às vezes uma insegurança. Uma vez eu cheguei pra fazer uma prova na faculdade, acho que resolvi em 5 minutos, sem mentira. Aí eu olhei assim, eu olhei pra cá e o povo com uma cara estranha, digo: "Meu Deus, será se tá certo? Não é possível, passou 5 minutos de relógio, eu já terminei, o povo ali tá fazendo uma cara tão estranha". Então, eu acho que acontece com todo mundo, né, principalmente a gente que trabalha com essa parte das exatas, né, e acontece de você realmente mudar as vozes na cabeça, né, de As vozes da cabeça. tem umas dizendo bem aqui: As "Tu faculdades. deixa tu deixa isso daí marcado", e a outra vem diz: "Ó, tu vai rever, porque tem tempo e o povo tá fazendo". Aí você realmente acaba meio que errando e jogando fora algo que você já tinha garantido ali, né. Agora numa prova de concurso, aí eu dei uma errada, elimino uma certa, Tem uma que fa aí o jogo é complicado, mas sempre acontece. Ou então, professor José, a Clarice Confiança está muito fácil. Isso. Eu ia colocar uma questão dessa, não é possível. Eu já consegui resolver, não é possível. Eu vou fazer de novo. É o êxito canônico, então, do estudante. Aí você fez perfeito, é quando você faz de novo, você erra o sinal.
Hã. Você não erra 5 vezes 25, você erra 2 vezes 3. Que é o pior. E que aí a gente percebe que eu não estudo para o outro, nem por causa do outro, é porque como é que eu errei 2 vezes 3? Eu não me admito, e isso vai criando na gente também a segurança, né, essa aqui eu fiz, mas também vai criando o cuidado, a prudência. Não, da outra vez eu errei uma coisa simples, né, porque a gente vai também encaminhando-se na Olimpíada para o equilíbrio. Nem a neurose de querer refazer todas as contas 1000 vezes, e nem a displicência de fazer todo jeito. É nem um extremo, nem o outro, né. Eu digo eles em sala que todo extremo é ponta e toda ponta fura. Então a gente tem que ter equilíbrio, certo? Então, a Olimpíada ela extrapola a sala, mas ela começa na sala regular, ela começa nas nossas aulas, ela começa na aula regular, que a gente pode até às vezes dizer assim: "É muito simples, é importante", mas faz parte daquela base que eu consegui construir, que eu consegui desenvolver. E Diogo, assim para a gente se encaminhar para a finalização dessa nossa conversa, que mensagem você tem, que palavra você tem para os estudantes que têm o desejo de fazer a Olimpíada, principalmente a OBF de Física, que tem o desejo ou a vontade, o sonho, que almeja ter uma premiação como você, nesse patamar, né? Vocês ter a maior premiação da edição de 2025 no Cariri, você ganhar a vaga, garantir a vaga para participar da seletiva para a internacional. O que é que você diz a esses estudantes a partir de sua experiência? Porque nós não fizemos a OBF, quem fez foi você. Acho que o principal é saber o que você quer, é não querer fazer tudo ou ser melhor em tudo. Porque na realidade quem quer ser melhor em tudo não é melhor em nada. Então, o certo é você focar em alguma coisa e tentar ser ótimo naquilo. E também sempre confiar em si mesmo e achar que você é capaz, porque o medo muitas vezes nos impede de muita coisa. Relativo ao OBF, o que é que você recomenda quem deseja, quem tem o sonho? Porque você sabe que tem gente no sexto ano, a partir de 2024, o sexto ano passou a participar. Era uma Olimpíada só para o médio, desceu para o oitavo e nono, e agora a partir do sexto já participa, né? Com a modificação que a BNCC trouxe, né? Nos conteúdos de física integrados do sexto ano em diante. O que é que você recomenda a quem já desde cedo, já almeja, já deseja assim, material, algum tipo de rotina? O que é que você tem a dizer? Acho que principalmente a mentalidade de saber que um aluno de sexto ano não está em nível em física muito diferente de um de nono, que foi o que eu percebi em plena OBF. Meu Deus, eu não sei de nada, eu nunca estudei física na vida, como é que eu faço isso? E eu acredito que o aluno de sexto ano seja do mesmo jeito. Então, da mesma forma que um aluno de nono vai estudar, um de sexto pode estudar do mesmo jeito. Começar pelo tópico de física, claro, No sexto ano? no sexto ano. Eita, meu Deus. Dá pra ir, Rodrigo. Eu comecei pelo sexto sem saber nada. Não, mas nessa nossa área de exatas, natureza e tecnologia, né? Isso não é muita loucura, não. Faz parte, né? Né? Que mais? Fora tópicos, você recomenda? Você chegou a assistir alguma base de vídeos? Ou conjunto de questões, bloco de questões? Eu realmente não gosto de videoaula. Eu não tenho Se paciência. seu foco foi o livro, né? É, livre PDF. O que eu achava de PDF eu me jogava dentro. E algum grupo que você conhece, alguma página no Instagram, Acho que o NOIC é muito importante. o Núcleo Olímpico de Incentivo ao Conhecimento, né? Sim. Nessa finalização, só para localizar quem está vendo a nossa conversa, é um núcleo, um site, né, um banco, um local em que ex-alunos olímpicos, alunos olímpicos e ex-alunos olímpicos que queriam melhorar, entenderam que criar material e criar aula ajudava a aprender melhor do que só estudar com o livro. Então eles criaram essa página. Tem alunos de todas as Olimpíadas, todas as áreas. Tem curso de informática, tem curso de física, tem lista de questão, tem de tudo, né? Porque foi uma forma também deles enriquecerem o próprio currículo, né? Porque quando se vai fazer uma aplicação fora do país, ter um boletim só com 10 é muito pouco. A pergunta principal é: o que é que você faz com esse conhecimento, tudo que você tem? Eu quero na prática, me diga como é que você, né? Eu quero ver esse conhecimento funcionando no mundo. Então eles entenderam que a melhor forma era estudar para ensinar os outros, criar listas de questões, porque para eu criar uma questão eu tenho que saber resolver a questão, né. Já dizia Feynman, né? Pois é. É, eu aprofundo, então eles criaram, então algo que você recomenda, a página do NOIC, né. Sim. Mais alguma coisa recomendada?
Acho que não. Para início, plano de sexto ano, não. Só para início, né? É. Graças a Deus, já isso tudo, né? A gente vai finalizando nossa conversa, a gente também gostaria de pedir ao professor Rosiel, à professora Isabel, na ordem que vocês acharem melhor, uma palavra que vocês possam dar, claro, além de mais incentivo a Diogo, mas também a todo estudante que possa estar escutando, ouvindo nossa conversa, ou família, né? Porque todo aluno olímpico tem uma família que também é olímpica. Eu vou inverter. Às vezes dizem primeiras damas, mas pode ir, Rosia. Bom, resiliência. Eu acho que essa é uma palavra que todo aluno olímpico ele tem que ter, certo? Porque, como foi dito lá atrás, principalmente a UBF, e agora que você foi convidado para as Olimpíadas Internacionais, você vai ver mais ainda. A Olimpíada de Física é uma Olimpíada criativa, né, professor Rodrigo? É. Não é igual a uma prova de vestibular, não é igual a uma prova de colégio que você com decoreba dá. Você tem que utilizar aquele conhecimento criativamente. Então, o que eu posso dizer para os alunos que querem continuar nesse mundo olímpico é: não subestima a base. Não subestima a lei de Newton, não subestima o movimento uniforme, movimento retilíneo, não subestima energia, conservação, porque o aluno acha: isso aqui é besteira, eu vou passar para eletro. Só que a Olimpíada, ele pega questões de eletro e joga lá em questões da base. Então não subestima a base. Faz sua base, aí depois você termina tópicos, aí você vai para um Psico 9, você vai para outros mais avançados. Perca o medo de cálculo. Cálculo não é um bicho de sete cabeças, ele tá ali para ajudar a gente a resolver várias questões, certo? Então, o que eu posso dizer é isso, que mantenha o foco e força que vai dar certo. Porque tem uma frase que eu sempre digo, que é se o seu elogio, ele é proporcional ao círculo social que lhe pertence. Como assim? Acho que o Rodrigo também já deve ter escutado essa frase. Quanto mais próximo de você, não vale muita coisa não, certo? Então quanto mais longe, aquela pessoa que está lá longe que diz: cara, você foi top. Esse daí sim merece ser escutado, certo? Então é isso. Eu até gostei dessa última colocação que Rosiel fez, e eu acho que é algo que sentimos muito nesse caminho de estudos, de aplicações, né? Então, de fato, esperar não tanto das proximidades, mas também eu acredito que você está num caminho muito interessante, né? Eh, Virou até um pouco de admiração, um pouco não, estou sendo só humilde, né, mas admiração pelo seu posicionamento. Eu acho que a ideia é essa, e acredito que você abriu os olhos agora nessa última fase para a questão prática também, né. Acredito que seja um ponto que possa pedir um pouco de atenção, de repente estou aqui estudando, o que é que eu posso aplicar na parte prática? Que isso pode te ajudar de repente em outras aplicações também, né. Ninguém sabe como serão as outras aí, mas, coragem, coragem mesmo, tem coisa que vai dar errado 2, 3, 4, 5 vezes, mas dá uma respirada e volta quando der. O medo é normal, insegurança é normal, é comum para todo mundo, né, mas o importante é permanecer na vontade. Às vezes tem alguma coisa que aparece, meu Deus, tem um ponto que tu não tá conseguindo fazer, mas tu consegue criar o mundo inteiro, mas tem aquele ponto que tá te desmotivando. Então, ter atenção também para essas questões, né, saber diferenciar e continuar seguindo como você tá indo, que você tá indo muito, muito bem. E a palavra que
escolha é a autonomia. A principal meta da educação é dar autonomia. Então, um professor é professor quando ele se torna desnecessário. Que em algum momento você, os colegas, é que vão assumir, até porque a gente também quer se aposentar, né? A gente quer dar a nossa parcela de contribuição, mas alguém tem que continuar conduzindo, certo? Então, autonomia. A meta da educação é essa, é fazer com que você chegue num ponto, qualquer estudante, em que você aprenda a aprender. Agora você que vai sentar, agora você que vai conversar com os autores, agora você que vai pegar um livro de Halliday e vai conversar com ele. E vai resolver o volume 1, 2, o 3 e o 4, certo? E é como se você estivesse conversando com ele, que esse é o poder do livro e do que foi escrito por aquele autor. Você está conversando com ele, ele não responde, responde, ele escreveu a resposta ali. Ele está falando o que ele pensou, ele estruturou o pensamento dele, de tal forma que você possa aprender sozinho, porque a gente não pode passar a vida todinha fazendo um curso para cada coisa. Chega um momento que a gente aprende, não só intuitivamente ou empiricamente, mas a gente aprende a buscar, aprende a organizar a forma de aprender. Essa é a principal meta da educação, porque chega nesse momento, a gente oferece percursos. E chega um momento que você vai dizer: "Não, agora eu quero esse percurso". Você adquire essa autonomia, junto com a maturidade, você entende que a insegurança vai existir, você vai entender todas essas situações que vão acontecer. Essa é a grande riqueza da educação, oferecer caminhos, oportunidades, só que é preciso se tem um caminho que quem está no caminho caminhe. Aí entra a resiliência, a perseverança, certo? Recomeçar tudo de novo, respirar, não dizer tudo que pensou, né? Que às vezes quem impede é o Código Civil, às vezes é a boca mesmo que fecha, né? E faz parte do processo da vida em sociedade. E a gente fica muito satisfeito, né? Primeiro aluno da Barbalha a ser medalhista de prata, né? Na cidade de Barbalha, nunca tivemos um medalhista de prata na UBF. Melhor resultado do Cariri em 2025. E isso atribui mais responsabilidade e como o Rosiel disse, às vezes a gente pensa que foi algo que ficou aqui e já está bem distante. Já tem alguém entre Diogo, já tem alguém que agora você é referência. Eu quero estudar como Diogo. A régua tá sendo ele agora. Isso, ele levantou a régua, né. Até então era um bronze, agora só se for ouro, porque prata Diogo já foi. Ah, fui bronze, Diogo foi prata, É. né. Ele não vai mais estar, de repente, já vai estar formado na família dele, mas sei lá, Diogo foi a primeira prata da cidade de Barbalha. Que às vezes a gente não tem essa noção, Diogo, a gente pensa que nosso alcance é pequeno, a gente não tem noção do alcance dos nossos feitos, né. Isso você fica para todos que venham acompanhar, né, o que nós dissemos, o que nós partilhamos, e que a gente possa, com essa conversa, contribuir também com o processo educacional da nossa região, da nossa instituição, que é de onde começa todo esse processo, e o processo educacional de todos aqui que venham entrar em contato com esse podcast, que venham ouvi-lo ou acompanhá-lo. A gente agradece ao professor Rosiel, à professora Isabel, ao aluno Diogo Cordeiro, né. A gente espera e com certeza vai ver ainda seu nome em algumas premiações, o seu percurso. Sinta-se sempre acolhido, porque o seu percurso é o nosso percurso. A gente vai estar lá acompanhando, né. A gente não vai fazer o BF, mas tu vai. A gente não vai fazer a canguru, mas tu vai, a gente aplica. Você vai fazer seu percurso continua, a gente vai estar sempre junto nesse sentido, né. Não está participando, mas a gente está acompanhando, está vendo o resultado da evolução. A gente agradece desde já, a todos que também possam entrar em contato e a gostar, e a gente para aquela câmera, a gente se despede agora olhando para aquela câmera, né. Vamos lá pessoal, tchau. Tchau. Até a próxima.